Olá, internauta, seja bem-vindo ao portal de notícias CPAD News. Mostrar aos judeus que Jesus era o Messias prometido desde o Jardim do Éden e que ele mesmo seria o redentor de todo o Israel, este foi o objetivo do autor do Evangelho de Mateus. Neste primeiro trimestre do ano de 2018, as lições bíblicas de jovens da CPAD estarão enfocando a temática O Seu Reino Não Terá Fim, uma abordagem no Evangelho de Mateus. O comentarista é o pastor Natalino das Neves, que também é doutor em teologia. No programa de hoje, eu converso com ele. Pastor Natalino das Neves, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter nos recebido. A satisfação é minha, Jorge, estar aqui com você e também participar junto com os ouvintes desse programa. Bom, quais eram os principais focos teológicos de Mateus? Mateus, ele apresenta Cristo como o Messias e como aquele que traria o reino dos céus. Quando fala reino dos céus, em Mateus fica muito clara a questão da justiça, da lei como justiça. É algo que é apresentado como Jesus trazendo um reino da igualdade, diferente dos reinos existentes na época, que era opressivo. Outro detalhe importante do foco teológico de Mateus é a questão da igreja, sendo ele o único evangelho que cita literalmente a igreja, o termo eclésia. Ele trazendo algumas diretrizes no relacionamento entre a comunidade e a liderança e também a questão da humildade e a vida em comunidade. Outro foco importante em Mateus é a questão da utilização de citações do Antigo Testamento. O Evangelho está repleto de citações com o intuito de demonstrar que tudo o que aconteceu na vida e obra de Jesus estava previsto já no Antigo Testamento. Agora, como conciliar a visão de Mateus sobre o batismo com a visão paulina, que é a mais utilizada, a mais corrente na igreja nos tempos de hoje? A questão do batismo é interessante, que eu abordo na lição, um pouco da questão da diferenciação ou adaptação do batismo utilizado por João, demonstrando que João Batista não foi o idealizador, quem trouxe pela primeira vez a questão do batismo, mas ele traz ali o batismo do arrependimento para as pessoas que precisava de uma transformação de vida. Já em Jesus, Paulo vai sistematizar mais esse conceito do batismo, quando ele fala até a questão da circuncisão, defendendo que não é um ritual necessário para a salvação, o batismo também como algo que é uma ordenança e não um sacramento. E aí ele faz a ligação da imersão da pessoa como um símbolo da morte de Cristo e o ressurgimento como o nascimento de uma nova criatura. E isso é trabalhado no conceito do batismo cristão evangélico. Agora, o senhor trata da tentação de Jesus, que é um episódio muito conhecido de todas as pessoas. O que a tentação de Jesus tem a ensinar à juventude de hoje? É uma lição bem interessante essa questão da tentação de Jesus, onde aborda a questão do atendimento das necessidades. Como na primeira tentação de Jesus, quando Jesus, diferente dos hebreus na caminhada do deserto, como Jesus faz essa relação do texto de Mateus ou Mateus faz a relação do seu escrito com Deuteronômio 6 a 8, demonstrando que, diferente dos hebreus que não confiaram na providência de Deus, Jesus, que estava no deserto, que é lugar de fome, mas ao mesmo tempo é lugar de provisão de Deus. Então ensina o jovem a confiar na provisão de Deus e não se rebelar contra Deus quando as suas necessidades ou os seus desejos não são atendidos. A segunda tentação fala do templo, ou a utilização do templo, a figura mais alta da religião, em benefício próprio. Então, o perigo de usar ou mercantilizar a fé ou a religião em benefício próprio. E também a terceira tentação fala do poder. Todos nós queremos poder, a diferença é a medida. E aí ensinar o jovem que não pode buscar o poder por buscar o poder, não medir os meios para atingir esse fim. Na realidade, o poder é algo que deve ser tratado com cuidado e para o benefício da coletividade, e não um benefício próprio. Muito bem. Então, queridos, confiar e não se rebelar contra Deus, eis uma mensagem propícia para o tempo que se chama hoje. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui no CPAD News. Os pentecostais
proclama um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu, um produto com a qualidade CPAD. Muito bem, estamos de volta com esta entrevista com o pastor Natalino das Neves. Vamos falar agora sobre Jesus e os discípulos. Pastor Natalino, quais foram os exemplos que o mestre deixou para os discípulos que ele fez? Um fato bem interessante que é abordado na lição é quando Jesus comissiona os discípulos, encaminha depois de capacitá-los e treiná-los, ele usa um termo, ramim no hebraico, que é o amor uterino, ou seja, a compaixão que tem, demonstrando aí o amor que uma mãe tem na criatura que está sendo gerada no seu ventre. E ele deu o exemplo dessa compaixão quando ele procura atingir as necessidades ou atender as necessidades das pessoas excluídas, das pessoas necessitadas. E ele orienta os discípulos para fazer da mesma forma. Isso chama muita atenção quando eles são comissionados. Ter essa compaixão, o amor uterino das pessoas que estão sendo geradas no sentido espiritual. É um cuidado que nós temos que ter. E esse exemplo da mãe, do amor de mãe, é substancial, porque o próprio Deus, quando olha para a terra para comparar algo que pudesse ser, dentro das limitações da comparação, semelhante a ele, compara o amor de mãe, que mesmo que uma mãe possa esquecer, Deus não se esquecerá do seu filho. Então, demonstrando essa relação entre mãe e filho dentro da figura da evangelização. Entendo que isso é um foco importante que Jesus fez, Deus deu exemplo e solicitou aos discípulos que fizessem da mesma forma. E essa característica é muito bonita, né? A característica do cuidado, do amor, do diferencial que há entre aquele que serve e o que não serve a Deus, não é isso? Isso mesmo. Quando você olha para uma pessoa que é uma amiga, que é um irmão, você olha de uma forma. Agora, como uma mãe olha para uma pessoa, uma criatura que foi gerada no seu ventre, ela olha de uma forma totalmente diferente. Então, essa é a visão que nós temos que ter quando se fala de missão na pregação do Evangelho. Muito bem, pastor Natalino, a lição de número 7, ela trata da periculosidade que há na religiosidade humana. Não é? Que aspectos o senhor pontuaria como fundamentais para que o jovem cristão possa ser bem sucedido na sua caminhada e não ser engodado por qualquer coisa que se diga religiosidade? Considerando o conteúdo da lição, o que Jesus ali combate em relação aos escribas e fariseus, da falsa religiosidade, é quando eles priorizam as coisas secundárias em detrimento das primárias. É quando eles, tentando denegrir a imagem de Jesus e seus discípulos, eles se baseiam em tradições de homens, como Jesus mesmo menciona, e deixa de lado a questão da lei. Então é quando você se apega em coisas secundárias como algo que é principal e deixa de lado o essencial. Como exemplo, o amor, a relação entre a comunidade, a relação entre as pessoas dentro da comunidade cristã, às vezes se apegam em questões que são secundárias, como mais importante do que o próprio relacionamento e o amor das pessoas. E os escribas e fariseus demonstravam a falsa religiosidade nesse sentido, porque eles davam mais valor nas coisas que para Deus não eram mais importantes. Isso acontece muitas vezes no nosso meio também, na nossa sociedade, nos dias atuais. Tanto é que a desatenção é um dos perigos mais recorrentes, né? Sim, sim. Às vezes a priorização a outras coisas, né? Principalmente na sociedade que nós vivemos, uma sociedade consumista, imediatista. Materialista. Isso, e acaba influenciando até na própria teologia, que apresenta também uma teologia consumista. E as pessoas buscam isso achando que é o principal e esquecem do essencial, que é Deus. Agora, pastor Natalino, a entrada triunfal do Senhor Jesus foi um dos mais importantes eventos que Mateus registrou, né? Ela foi planejada pelo Senhor Jesus. O que nós podemos depreender para os dias de hoje dessa entrada triunfal? Se você analisar o texto de Mateus, é interessante como ele aborda os detalhes na preparação de Jesus. Por exemplo, quando ele está chegando em Jerusalém,
e ele envia os discípulos para pedir o jumentinho para que ele pudesse entrar em Jerusalém, porque ele queria ali fazer uma certa analogia no confronto a um costume da época dos romanos, que quando eles conquistavam, tinham uma grande conquista, entravam na cidade e recebiam os louros, as glórias das pessoas por causa da conquista de um império opressor. E Jesus ali planeja entrar no jumentinho, como havia sido já previsto, conforme Mateus anuncia no Antigo Testamento, nos mínimos detalhes, enviando os discípulos para cumprir essa missão, e quando ele entra com o jumentinho, demonstrando a sua humildade, em contraponto ao Império Romano, que era opressivo, ele apresenta um reino da igualdade, um reino que prevalece a igualdade entre as pessoas e o socorro às pessoas mais excluídas da sociedade, diferente do Império que atuava no momento em que ele chegou e que ele entrou em Jerusalém. Agora, nós estamos falando aqui de Jerusalém e, recentemente, o presidente norte-americano Donald Trump quer trazer a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Isso tem dado uma série de debates, inclusive com perspectivas escatológicas. O que chover nessa circunstância aí? Jorge, eu vejo com preocupação quando as pessoas começam a fazer algumas conjecturas, por exemplo, como 70. Algumas pessoas estão afirmando que Israel foi constituído como nação em 48, mas 70 de 2018, então trazendo, talvez, das 70 semanas de Daniel, o tempo do cativeiro, trazendo para os nossos dias. Isso era comum na época de Jesus, nos teólogos, fazendo uma releitura dos textos antigos, mas eu vejo isso como uma precipitação. Eu particularmente, como você está perguntando a minha opinião, eu vejo que isso é uma precipitação. Na realidade, nós vemos que o Trump tem uma influência da sociedade evangélica nos Estados Unidos, que também já tem essa influência teológica do texto bíblico, e que podem tentar forçar um cumprimento de uma profecia. Eu não tenho essa leitura que às vezes as pessoas estão comentando, que é um sinal profético do final dos tempos. Então, particularmente, eu vejo que é uma precipitação. Não vejo isso como um argumento bíblico para afirmar. Ok, maravilha! E você que está acompanhando nosso programa está sendo ricamente abençoado. Eu vou a um rápido intervalo comercial e já voltamos. Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta então com mais um bloco aqui do CPAD News, hoje com o pastor Natalino das Neves. Pastor, vamos então a mais uma pergunta. Na lição de número 9, nós temos aqui um estudo das parábolas de Jesus, conforme escritas por Mateus. O que elas podem nos ensinar nos dias de hoje? A lição número 9 está tratando do capítulo 24 e 25. Então, dentro do contexto escatológico, onde Jesus é questionado a respeito da sua volta e do fim dos tempos. Então ali nós vemos Mateus aplicando essas parábolas no sentido de haver uma prudência, uma advertência para que as pessoas estejam preparadas para esse momento. Traz a questão da parábola das 10 virgens, né? Está preparada para o momento da vinda do noivo. A questão dos talentos, é quando Deus dá os talentos às pessoas para ser utilizado em benefício do seu reino, de uma forma produtiva, e ali é advertido as pessoas que enterram o talento, não utilizam de uma forma adequada. Isso já é chamado a atenção. Então eu vejo que essas parábolas falam a respeito de estar preparado para esse momento. E inclusive, eu cito nos vídeos que vão ser disponibilizados e gravados por você, de um personagem que eu não me lembro o nome,
mas que a experiência é interessante quando ele é questionado a respeito da volta de Jesus. Se você soubesse que Jesus vai voltar amanhã, o que você faria? E ele diz assim: olha, eu faria a mesma coisa que eu estou fazendo, porque eu estou esperando Jesus a qualquer momento. Então, no sentido de nós estarmos preparados para qualquer momento, em qualquer situação, a volta de Jesus não vai nos pegar de surpresa se nós estivermos em comunhão com Deus e cumprindo a sua missão, como ele apresenta aqui em Mateus aos seus discípulos. Muito bem, então, você que está acompanhando o programa de hoje, certamente está sendo enriquecido e edificado com as palavras do pastor Natalino das Neves, comentarista das lições bíblicas de jovens para o primeiro trimestre do ano de 2018. Certamente você tem conhecidos, amigos, vizinhos, e vale a pena convidá-los para estar na escola dominical, porque certamente serão enriquecidos, fortalecidos na fé e andando no caminho em que deve andar. Cada um vai chegar ao seu destino com segurança e muita paz. Pastor Natalino das Neves, estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria que o senhor pudesse deixar aquela palavra para a gente, mas antes eu tenho uma pergunta, que é: a morte e a ressurreição de Jesus, o que ela significa para o senhor? Significa o sentido da minha vida. E eu, como cristão, crendo em Jesus como o Senhor da minha vida e como a única alternativa em termos de salvação, é o sentido da vida. Ele, como um Deus que se encarnou e que, através da sua morte e ressurreição, me traz a possibilidade de ser reconciliado com Deus, ter paz com Deus e aguardar o reino eterno. Então, eu entendo que é o sentido da minha vida, a motivação para a minha caminhada e continuar a minha fé dentro dessa perspectiva, independente da circunstância. Ok, muito obrigado pela sua entrevista. Que o ano de 2018 seja ricamente abençoado para o senhor, que o seu ministério floresça, frutifique e dê muitos e muitos frutos para a glória do Senhor nosso Deus. Eu que agradeço por essa oportunidade, agradeço a CPAD, ao Dr. Reinaldo por essa oportunidade de escrever esse comentário e também poder interagir com as pessoas, e acredito que o público que vai estudar, ler essa revista, estudar no livro de apoio que nós temos também, vão ser surpreendidos assim como eu fui surpreendido ao escrever o comentário, como que nós aprendemos e como que a vida e obra de Jesus é tão atual, que nunca se perde, mas pelo contrário, é um investimento que nós temos na nossa vida, na nossa fé, ao estudar a vida e obra de Jesus, porque isso vai transformar ainda mais a nossa vida constantemente, para que nós possamos ter uma vida de paz e possamos ser úteis na obra de Deus. Ok, muito obrigado. E nós chegamos definitivamente ao final desta edição do CPAD News. Quero agradecer a você que nos acompanhou ao longo deste ano. Agradecer a sua carta, o seu telefonema, o seu e-mail, sua sugestão, sua crítica, e dizer que nós estamos aqui fazendo este programa por você e para você. Muito obrigado por tudo, que você tenha um ano de 2018 ricamente abençoado. Esses são os nossos votos de toda a equipe CPAD. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.